Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jaque. Hoje é dia 20 de julho, mas eu tô aqui ainda assim para falar sobre as minhas leituras do mês de junho de 2025. Tá tudo anotado no papel, como faziam os maias, incas e astecas, porque esse mês eu li muita coisa da biblioteca. É um vídeo em defesa das bibliotecas e eu tenho só duas coisas físicas do que eu li. Eu li esse mês cerca de 9 livros e, enfim, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Eu comecei o mês de junho lendo Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Esse livro eu li pelo Biblion, né? Que é um aplicativo do governo do estado de São Paulo, que libera e-books gratuitos para você ler ali dentro do aplicativo deles. Você pode usar pelo celular, tablet e acredito em computador também. Enfim, gente, eu tava com muita vontade de ler alguma coisa da Mariana, eu não sabia o que seria. Resolvi experimentar o Biblion, né? Esse meu objetivo de tentar não gastar dinheiro. E deu muito certo. Eu li o livro, assim, engolindo, apesar de ser uma leitura bem complexa e difícil mesmo, porque é um livro que vai tratar do luto. Só que a Mariana escreve de um jeito tão dela, assim, eu não sei explicar. Tudo que eu gosto de ler, tudo que eu leio da Mariana, eu gosto porque ela tem realmente um jeito muito dela mesma, assim, é muito a cara dela ler os livros da Mariana. E foi uma doce surpresa do ano, foi uma das minhas melhores leituras. E sem dúvida eu vou lembrar dele por muito tempo. Ele é o meu livro favorito da autora, porque eu li também mais um livro dela esse mês. E, gente, ó, delícia. E aí, nessa vibe de Mariana Salomão Carrara, já que eu tinha um livro disponível, eu li então A Árvore Mais Sozinha do Mundo dela. Esse eu li emprestado da biblioteca, então eu li em livro físico. E, gente, outro livro muito importante, assim, é um livro bem brasileiro, porque ele vai trabalhar as relações no campo. O livro se passa no Rio Grande do Sul, né? E nós acompanhamos uma família que produz fumo. Até aí, ok. Mas o livro tem uma peculiaridade. Ele é narrado não pela família, e sim por objetos. O livro, então, é narrado pela caminhonete da família, pela árvore que tem, a velha árvore que tem no quintal deles, um espelho velho, né, um espelho português, inclusive, e uma roupa de proteção, né, para agrotóxicos, que é velha também, que tá furada. Então, quando a família tá na sala de jantar, quem tá narrando é o espelho. Quando a família está lá fora, tomando um sol, descansando debaixo da copa da árvore, ou lavando roupa, é a árvore que tá comentando. Quando a família sai de casa, é a caminhonete que narra. E quando a família está trabalhando lá na lavoura de fumo, é a roupa que narra a história. E é um livro que tem uma delicadeza na narração, mas a gente, através dessa delicadeza, a gente consegue enxergar a problemática que essa família vive. Porque eles produzem fumo, né? E eles usam muito veneno. Eles falam veneno mesmo, que são nada mais nada menos do que os agrotóxicos. E não só isso faz com que eles passem mal fisicamente. Então, não só os pais que trabalham na lavoura, como as meninas, tem uma menina de 15 e uma de 12, se eu não me engano. Eles trabalham ali no campo e vira e mexe, alguém tá com dor de barriga, alguém tá passando mal, alguém tá vomitando, alguém tá com mal-estar por conta desse veneno que é jogado nas plantas e que eles acabam absorvendo também. E esse livro discute a relação do campo e, sobretudo, a saúde mental no campo, porque o pai dessa família, ele tá passando por um momento muito pessimista, muito mal mesmo, bem depressivo na realidade, não é nenhum momento, assim, é uma coisa que acho que ele adquiriu ao longo da vida por conta do trabalho, que é um trabalho exaustivo, é um trabalho que faz mal para a saúde dele e da família e que ele não tem muito para onde correr. E é uma narrativa muito bonita também, porque todos esses objetos que narram, eles narram sobre a família com muito carinho. Eles gostam das meninas descansando debaixo da árvore. A caminhonete adora quando eles vão até a cidade, porque significa que ela vai passear. O espelho, ele narra com um sotaque português, porque ele realmente veio de fora. Ele contou pra gente na narrativa como que ele chegou até aquela família. Bem como a roupa, ela reconhece que ela já tá tão velha que ela nem protege mais a família de não absorver as substâncias tóxicas do veneno. Então, assim, que livro bom, que livro denso.
E mais um, assim, uma obra-prima da Mariana, é um livro incrível e acho que ele gera muito debate. É um livro muito legal para se trabalhar numa disciplina de relações internacionais que trata da questão dos agrotóxicos, dos alimentos a nível global. Acho que seria muito interessante. Talvez se eu tivesse conhecido esse livro lá atrás, em 2023, quando eu fiz o meu TCC, eu teria usado ele como objeto de pesquisa, sem dúvida, mas eu não sei quando ele foi lançado. Enfim, muito bom esse livro. O próximo livro que eu terminei nesse mês foi Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. Foi o meu primeiro contato com a autora, primeiríssimo. Eu nunca tinha lido nada dela, nenhum conto, nada. Eu não me lembro de ter lido nada na época do vestibular, até porque eu não prestei a FUVEST. Então, eu fui, né? O livro me chamou, eu tava ali na biblioteca, eu olhei pra capa, o título, falei, talvez seja o momento de conhecer Lígia, e de fato, aconteceu, veio aí. Eu li e eu gostei muito. Meu conto favorito até o momento é As Formigas, porque, enfim, de todos os contos foi o que mais me arrebatou, ainda preciso ler outros livros da autora de contos, mas ela tem também uma forma muito ímpar de narrar, e ela narra na cidade de São Paulo, então é muito, pra mim é muito estar em casa lendo a Lígia. Não é difícil, eu não achei nada difícil, eu ainda não li nada de fluxo de consciência, eu acho que tinha um conto ali que tinha uma vibe meio fluxo de consciência, mas não li nenhum romance da Lígia pra saber, assim, como que eu me sentiria. Mas de ler os contos já deu pra conhecer bem a autora e despertar o meu interesse em ler a Lígia Fagundes Telles. Então, assim, gente, agora eu entendo porque as pessoas gostam tanto de Lígia Fagundes Telles. Ela realmente é uma escritora, assim, ímpar e muitíssimo inteligente. Eu acho que as histórias dela são muito inteligentes porque naqueles contos ela trabalha minúcias do cotidiano e transforma numa coisa que você fica assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. E a Clarice também é um pouco parecida nesse sentido, né? A Clarice tem umas histórias bem malucas, sei lá, observando apenas um ovo, sabe assim? Então, enfim, gostei muito de ter lido Lígia. O próximo livro que eu terminei foi um livro que ficou comigo por muito tempo, que foi A Morte do Pai, do Karl Ove Knausgaard. Tem vlog desse livro aqui, de todos esses até o momento acho que eu já falei em vlog. E foi uma experiência, definitivamente foi uma experiência, porque eu vinha comentando com vocês que eu sinto muita falta de Helena Ferrante, eu estou com vontade de reler a Tetalogia, ou pelo menos ler Amiga Genial, mas não vou fazer isso agora. E eu queria muito encontrar um livro que fosse um pouco nessa vibe de Helena Ferrante, e eu encontrei isso na Morte do Pai. Claro que num nível mais calmo, porque aquele livro fala da vida particular do autor, não é um romance, apesar de que as pessoas falam que Helena Ferrante se inspirou ali na vida dela, ela própria viveu algumas daquelas experiências, mas a gente não sabe nem se Helena Ferrante é mulher, homem, quem é de fato, então enfim. Enfim, ele é um livro... E A Morte do Pai é um livro muito interessante, porque o título do livro é A Morte do Pai, mas não necessariamente o livro inteiro vai trabalhar sobre luto. O livro é mais sobre a vida do próprio Karl Ove, tá? Então não espere um grande mousse, é um livro bem ok, assim, mas foi muito gostoso de ler, eu acho que ele escreve muito bem. Ele me prendeu muito, porque assim, se você pegar o livro, ele tem 500 páginas, e ele não é essa versão... Ele não é essa versão pequena, ele é aquele livro um pouco maior da Companhia das Letras. Esse aqui é uma edição da Companhia das Letras. E ele... Gente, eu não vi o tempo passar. E é um livro que ele tem muitos blocos de parágrafo. Então é texto, 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 até finalmente ter um diálogo. Fique sabendo disso, mas pra mim não foi nenhum problema. Eu amei ter lido, assim. Foi uma experiência muito gostosa, muito tranquila. Mas assim, é um homem branco, norueguês, como eu sempre falei em todos os vídeos anteriores. Mas assim, continuo recomendando. Eu vou continuar lendo os livros conforme eu ter a disponibilidade deles, né? Porque o segundo livro tá esgotado, se eu não me engano, só tem e-book. E tá difícil encontrar numa biblioteca perto de mim, então me desejem sorte. A próxima leitura foi Sobre Minha Filha, da Kim Hye-jin. É um livro de literatura coreana. Foi o livro do clube desse mês, que eu participo, né, de literatura coreana. Esse livro já foi uma releitura, eu já tinha lido ele. Foi muito interessante revisitar essa história, porque eu li e achei um livro ok, mas sempre que a gente lê em clubes do livro, eu acho que o livro cresce muito pra você e te dá outras perspectivas. É sempre interessante ter outras perspectivas de outras pessoas. Porque muitas vezes, sei lá, eu li um livro e falei, bom, 3 estrelas. Aí eu fui na discussão do clube e, tipo assim, 3 estrelas e meia, 4 estrelas. Então, enfim, isso é muito legal. Aqui vai contar a história de uma mãe cuja filha já é maior de idade, é professora universitária. Ela se relaciona com uma mulher.
E óbvio que a mãe não aceita isso, mas essa filha tá com problemas financeiros porque ela não consegue emprego. E um dos motivos que ela não consegue, o motivo que ela não consegue emprego é o fato de ela ser LGBT. Então ela sempre trabalha como horista, mas nunca como professora fixa de uma universidade, né? E a mãe não tem muito o que ela não vai falar não pra filha, ela acaba aceitando que a filha volte a morar com ela. Só que a filha acaba trazendo a companheira. E a namorada dela, elas estão juntas há 7 anos, né? E a mãe que narra esse livro, então isso é muito interessante. E ela sempre trata a companheira da filha como a menina. Aquela menina fez isso, aquela menina fez aquilo. Aquela menina chegou em casa cedo, sei lá, e ela nunca se referiu à namorada da filha dela com o nome dela e nem como a posição. Então, se algum vizinho visse essa menina na casa dela, falar: ah, é amiga da minha filha, ah, é colega de trabalho da minha filha, mas nunca que ela ia falar é a namorada da minha filha, porque ela não aceita esse relacionamento, ela não aceita que a filha dela não queira casar com um homem, constituir família, e não consegue enxergar que a namorada da filha é a família dela. Tem um momento que elas discutem, não tem grandes discussões, é um livro bem tranquilo nesse sentido, é um livro muito mais introspectivo da mãe, mas tem um momento que ela tá discutindo com a filha, desse rolê dela querer que a filha tenha família, ela fala: mãe, você precisa enxergar que a Green é a minha família, a gente se basta, não é porque ela não tem um relacionamento com um homem e 3 filhos na barriga que ela não tem uma família, ela tem sim com essa namorada. E é muito curioso a relação que a namorada tem, porque eu acho que ela peita muito a sogra, não que ela seja mal educada, mas tem um momento que a sogra meio que fala: ai, você não é muito bem-vinda aqui, não quero muito você aqui, e ela fala: tá, mas eu paguei pra estar aqui, né, eu tô pagando parte das contas também, então eu tenho direito a comer nessa mesa. É muito interessante porque é uma briga meio velada, assim como é um preconceito até bem meio velado da parte da mãe, porque ela não concorda com isso, mas nem por isso ela vai xingar a filha, brigar com a filha, mandar pra fora de casa. Então, sabe? É uma coisa assim. E isso se associa muito com a realidade brasileira, porque eu conheço muitas pessoas que, se tivessem filhos LGBTs ou que soubessem que os filhos são LGBTs, iriam pensar exatamente como essa mãe. E eu acho que é por isso que esse livro aqui é genial. Agora, vamos para um livro que eu li aqui no Kindle, que foi Otituba. Esse livro, eu criei uma expectativa muito grande sobre ele, mas eu já contei em vlog que eu não gostei tanto assim, apesar de reconhecer o peso histórico que esse livro trabalha, né? O período histórico que esse livro trabalha. Porque, gente, assim, algumas escolhas da autora foram muito fáceis, assim, foi, não sei o que, aconteceu, acabou. Então, a motivação da Tituba para algumas coisas eu não concordei, não porque que eu acho que ela não deveria ter feito, eu não concordei no sentido de que a autora poderia desenvolver mais para que eu fosse convencida, não é nem que eu não concordei, eu acho que eu não fui convencida das motivações dela. Mas isso não, como eu disse, não impede de a gente entender o peso que esse livro tem para trabalhar o momento histórico em que ele trabalha, que é a Caça às Bruxas em Boston, nos Estados Unidos, bem como, né, o transporte ali, a exportação e importação de pessoas escravizadas aqui da América Latina, da África e tudo mais. Então, assim, um livrão, mas que me decepcionou um pouco. O próximo livro, outro que me deixou maluca da cabeça, que eu lembro que eu terminei ele, eu falei com o Matheus, eu preciso ler um romance bem bobinho, bem água com açúcar, pra eu não ter que pensar, que foi A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso. Natália Borges Polesso é outra autora que eu quero ler tudo que ela publica, porque ela também tem um jeito muito dela de escrever, né? Eu já li algumas outras coisas da Natália e eu não li um romance ainda. Eu tinha lido uma novelinha e tinha lido os contos dela. Oi, gente, tive que fazer uma pequena pausa porque tinha uma criança gritando aqui no meu bairro e não dava pra falar. Não sabia o que esperar do livro, se bem que o título é bem sugestivo, A Extinção das Abelhas, do que ele falaria, né? Mas eu pensei que poderia ser um título meramente metafórico, mas ele na realidade é muito literal. Porque naquele livro nós acompanhamos a Regina, que é uma mulher ali nos seus 40 anos, que ela é muito qualificada, ela tem doutorado em letras e tudo mais, mas ela tá numa situação de escassez muito grande e sem dinheiro nenhum. Ela vive sozinha, mas tem um grupo de mulheres que são amigas dela e tudo mais. E o mundo, ou pelo menos o Brasil, está colapsando. E literalmente eles têm um colapsômetro em que regiões do país deixam de ser habitáveis. As pessoas precisam ser
retiradas ou elas ficam lá sem acesso a nada de água, energia e tudo mais. E o mundo tá acabando, a Regina não tem dinheiro onde cair morta, ela tem dinheiro, ela tem uma casa, ela não tem mãe, não tem pai, ela teve um pai que criou ela. E a mãe, ela saiu de casa quando ela era criança pra viver no circo. E o livro narra tanto a visão da Regina quanto a mãe. A gente acompanha um pouco a mãe, pra onde ela foi, o que ela fez, os países que ela conheceu. E também vê a Regina pensando no passado e no presente dela. E o quanto a gente percebe nesse livro que se o mundo não tá bem, as pessoas vão ficar doentes. E eu não tô nem falando de doente fisicamente, porque isso é óbvio. Mas a Regina começa a ficar doente mentalmente, assim. O livro, ele escalona nesse sentido, na questão da saúde mental dela, de uma forma que eu não esperava, né? E não é um livro Jogos Vorazes, em que eles vão lutar pra salvar o planeta. Nada disso, gente. Pelo contrário, essas pessoas estão tentando apenas sobreviver, apenas ter uma vida, ou pelo menos o que restou, com o que restou do Brasil. Além disso, no meio do livro, a autora coloca pra gente, eu já mostrei isso num vlog, mas ela coloca pequenas manchetes de notícias, que você pensa, são notícias aqui do livro. Aí se você for dar uma olhadinha no Google, básica assim, você vai ver que são notícias inspiradas na nossa realidade, inclusive a notícia sobre as abelhas me chocou bastante, bem como a notícia sobre o quanto as pessoas tiram a própria vida com agrotóxicos no campo, e é mais um livro que discutiu um pouquinho da questão no campo, mas ele põe pra gente muita coisa pra se pensar, assim, muita coisa, uma infinidade de coisas. E foi um livro muito bom, assim, uma das minhas melhores leituras do mês e do ano também. Não posso esquecer de Extinção das Abelhas lá no final do ano, porque foi sensacional. Natália Borges Polesso não decepciona. Mais uma vez, outro livro incrível da autora. Depois de toda essa confusão de livro pesado, eu resolvi ler uma coisa bem tranquila, que foi Diário de uma Cidade Litorânea, o volume 4. Aqui a gente continua acompanhando a vida da Suzu e suas irmãs. Eu não vou entrar muito em detalhes porque é o quarto volume de uma série de 9, então seria spoiler qualquer coisa. Mas eu sempre leio aqui bem com calma essa série. Eu tenho até o volume 5, não tenho o volume 6 em diante, então não sei como eu vou fazer. Mas aqui discute a relação familiar, a família que a gente conhece depois de mais velho. Então a Suzu é criada por essas irmãs, que são meias irmãs dela, porque o pai dela morreu, a mãe já morreu há muito tempo, e a esposa do pai não quis assumir o BO de cuidar da filha dele, que ele teve de outro relacionamento, enfim, uma grande confusão. E a gente acompanha essa menina crescendo, as escolhas que ela faz na escola, o cuidado com os amigos, é muito singelo, assim, muito bonito. Eu já sei muito dessa história porque a Natália contou pra mim num vídeo dela. Mas, enfim, ler com seus próprios olhos, assim, é uma experiência muito boa. E eu tô gostando muito de Diário de uma Cidade Litorânea. O último livro do mês foi um que eu não gostei tanto, eu só vou colocar a capa aqui. No Útero Não Existe Gravidade. Eu já falei porque eu não gostei. Se você quiser saber, vai lá ver num vlog que eu gravei em algum momento desse mês que passou. E vocês vão entender. Mas, assim, basicamente eu não entendi o propósito do livro, achei qualquer coisa. E terminei, assim... Comecei sem entender e terminei sem entender também, mas foi isso. Espero então que vocês tenham gostado de ver um pouquinho como foram as minhas leituras do mês. Foi um mês que eu li bastante, né? Eu tenho lido bastante nos últimos meses, eu fiquei pensando sobre isso. E, gente, eu leio muito porque, eu só tenho lido ultimamente, não tô assistindo série, não tem nenhuma série que eu tô obcecada pra assistir, eu realmente não tenho assistido nada. Eu tô só assistindo Lost, mas é com o Matheus, a gente só consegue assistir quando os dois têm tempo, ao mesmo tempo pra assistir. Então, como eu não tô assistindo nada, eu não sou uma pessoa muito de filme, eu uso meu tempo lendo. E nem é porque eu tô fazendo isso dentro de casa. Em casa, eu assisto muito YouTube. Assim, eu sou obcecada por YouTube. Tenho os meus canais favoritos, que sempre que postam um vídeo eu tô assistindo. E eu sempre assisto YouTube assim, ó, fazendo comida, preparando a janta, montando a marmita do dia seguinte, preparando minha roupa. Eu sempre tô ali lavando uma louça assistindo YouTube. E quando eu tenho tempo livre eu leio, mas em casa eu não leio tanto. E eu leio no transporte público, que é o que eu mais tenho tempo pra ler. Tanto que quando eu tô de home office, eu não leio. E no final de semana também eu não leio tanto, porque é o dia que a gente tem pra limpar a casa, preparar as coisas pra semana e tudo mais. Mas isso está mudando, porque eu estou ouvindo o audiobook exatamente hoje, né?
Depois eu conto pra vocês essa experiência. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre algum livro, com certeza eu falei aqui no canal ao longo desse mês, ou ainda vou publicar vídeo, porque eu tenho um vídeo aí na gaveta pra terminar de editar. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa um comentário pra mim, um joinha, e até mais. Tchau!